A paz do Senhor Jesus, a você que clicou neste vídeo para aprender mais sobre este tema. Jesus é fiel, um tema importante para as nossas vidas. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos trabalhar a palavra de Deus baseado em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 23, que diz: Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus, ela é uma carta muito importante para a fé cristã. Por que ela é importante? Porque Hebreus faz a ligação, a ponte, o paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Muitas doutrinas da fé cristã são fundamentadas na carta de Hebreus, como o sacerdócio de Jesus Cristo, como a questão das liturgias passadas e a nova percepção da fé em Cristo Jesus. O versículo 19 é o início de um assunto acerca da perseverança da fé. Até o versículo de número 39. Nós conseguimos ver um pequeno resumo no versículo 38 e 39, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aqui nesses dois versículos conseguimos ver este pequeno resumo: perseverar com fé, constância, luta para continuar na fé que foi alcançada em Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz que haverá uma recompensa para o crente que permanecer firme até aquele momento. Isso está no versículo 36 e 37, porque necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá e não tardará. Então o fato de estar permanente na fé vai resultar numa recompensa futura de poder estar com aquele que é fiel. Nesse cenário, o autor diz que a promessa vai se cumprir. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa. Isso está no versículo base deste assunto, versículo 23. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Tendo este assunto, então, nós vamos trabalhar na parte C do versículo 23, porque fiel é aquele que fez a promessa. Fiel, o que é? Segundo o dicionário online de português, ele tem pelo menos 3 qualificações. A primeira qualificação é de quem é leal. A segunda, alguém que tem zelo, cuidado por alguém ou por algo. E terceiro, ações de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com uma outra pessoa. Também fala do comprometimento. Segundo o dicionário Strong, pistos é a palavra grega de fiel, que significa verdadeiro, fiel, de pessoa que mostra-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos ou no desempenho de obrigações oficiais. Também pode ter uma segunda qualificação, alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu e é digno de confiança. Temos o terceiro, aquilo em que se pode confiar ou aquilo em quem se pode confiar. Sinônimos de fiel é confiável, leal, sincero, comprometido. E isso nós encontramos em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é
confiável, leal, sincero, comprometido com as promessas que nos fez acerca da vida eterna. João tem a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele mostra a pessoa de Jesus Cristo e é evidenciado neste livro aspectos que nós conseguimos ver em Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 13, diz assim: E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco e o que estava montado nele chamava-se. Olha como que João viu Jesus. Aquele que estava montado no cavalo branco se chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e João, ao ver ele vê que este chama fiel. Então veja que Jesus, ele é colocado nas Escrituras como o fiel, o confiável, o verdadeiro, o comprometido. A fidelidade de Jesus se manifesta em todas as esferas da vida. Entenda isso. Em todas as esferas da sua vida, a fidelidade de Jesus vai estar presente. Ela vai estar presente no perdão de pecados, que é o primeiro e eu acho que o primordial de todos princípios que aqui a gente vai destacar. Perdão de pecados, que nos dá então a garantia da salvação. Jesus é fiel conosco acerca disso. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João está escrevendo essa carta para crentes que pecam, que falham e que erram. Crentes que estão pecando não de forma contumaz, mas de forma involuntária. Porque agora nós não estamos debaixo do jugo da servidão do pecado, mas acidentalmente nós cometemos alguns deslizes na caminhada da fé, que Jesus Cristo se mostra fiel para conosco, para perdoar os nossos pecados, os nossos deslizes nestes momentos. E João, ele coloca, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, ou seja, aquilo que ele colocou na cruz do Calvário, que ele perdoou os nossos pecados, ele vai manter isso aqui para nós. Ele vai manter a promessa dele. Eu disse que perdoaria, então vou perdoar. Eu disse que limparia as vestes de vocês, então eu vou limpar. Eu disse que eu os faria santos e andariam comigo de branco, então eu vou fazer. Desde que haja o confessionamento, confessar, o ato de falar, o ato de pedir perdão, ele vai então cumprir esta promessa dele. Então veja que Jesus é fiel para perdoar pecados. Logicamente é necessário confessar e arrepender, mas Jesus, ele se mostra como fiel a nós. Nós o aceitamos e ele está fiel para nos perdoar. Olha que interessante que o apóstolo Paulo agora, ele registra em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 ao 13. Fiel é esta palavra. Se pois já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. E se somos infiéis, entenda isso aqui, que da mesma forma que João está escrevendo para crentes, Paulo está escrevendo para Timóteo e para a igreja que Timóteo está pastoreando. Ele está dizendo que
Se somos infiéis, então ele está falando para crentes, de crente para crente, que há momentos de fragilidades, de erros e de quedas e de fracassos na caminhada. Mas o texto é claro que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não se pode negar a si mesmo, ou seja, Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados e das nossas falhas e dos nossos erros. Entende isso? A promessa que Jesus Cristo fez a nós, ela permanece de pé, ainda que nós venhamos a falhar e errar. Nós podemos recorrer a Ele diariamente pedindo auxílio, ajuda, socorro, e Ele vai estar disponível para nos socorrer, desde que haja em nós aquele sentimento de querer arrumar as coisas, de querer ser melhor, de querer avançar, de querer crescer na fé. Desde que tenha isso, o Senhor Jesus vai se manter fiel. Nós não estamos trabalhando acerca da apostasia, da queda da fé, de assim a pessoa não servir mais a Ele. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que estão lutando no caminho da salvação e em alguns momentos há um deslize aqui, um deslize ali, uma desleixada aqui, uma falta de vigilância ali. Nesse aspecto em que a pessoa ainda quer chegar lá, caminhar, ir para o céu, o Senhor Jesus vai se manter fiel a esta pessoa. A esta pessoa que está como Davi no Salmo 51, se humilhando, pedindo ajuda, socorro, pedindo auxílio, e ele vai ajudar, ok? Em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, diz-se da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então veja que o Senhor Jesus é fiel para nós. Ele é fiel tanto no momento em que nós o aceitamos, mas durante toda a carreira da fé, que é uma carreira longa, uma carreira às vezes até com muita fadiga, nessa caminhada, nesse aspecto de seguir, nós vamos ter alguns probleminhas, mas o Senhor Jesus vai se manter fiel a nós. E isto é muito confortante para nós. O Senhor Jesus, ele também é fiel para nos guardar do mal. Por isso que eu disse que o Senhor Jesus, ele tem a sua fidelidade mostrada em todos os aspectos da vida. Agora nós vamos observar que ele nos livra do mal. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, mas fiel é o Senhor, o qual vos confirmará e guardará do maligno. Então o Senhor é fiel e ele vai nos guardar do maligno. Paulo diz à igreja de Tessalônica que o Senhor Jesus é fiel para nos livrar do mal, daquilo que é mal, do inimigo das nossas almas. Ele nos protege, cumprindo-se em nós o que está registrado em 1 Pedro, capítulo de número 5, se não me falha a memória, onde diz que estamos debaixo da potente mão de Deus, e o maligno não pode estar a tocar em nós, porque somos guardados, e isto é maravilhoso. O Senhor Jesus nos livra da ira futura que há de acontecer nessa terra, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e se esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Jesus também tem esse aspecto de ser fiel com a igreja, de nos livrar do mal, da tentação que há de vir sobre a terra. Jesus é leal e as suas promessas, ele é leal e as suas promessas estão sobre nós. E ele é leal à sua promessa que ele fez. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Jesus é fiel. Diante desta fidelidade, nós devemos fazer o quê? O que nós devemos fazer diante desta fidelidade de Jesus Cristo? Logicamente,
nós devemos ser fiéis a Ele, fiel a Jesus. A fidelidade é um atributo comunicável. Jesus tem vários atributos e dentre esses atributos existem os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Jesus tem os atributos incomunicáveis, ou seja, sem possibilidade de passar, como poder, onisciência, onipresença, características da forma de Jesus Cristo como Deus. Estes atributos, características, nós não conseguimos receber de Jesus, porque isto é só da divindade, isso é só dele, isso é porque ele é divino, porque ele é Deus. Esses atributos não são comunicáveis, são incomunicáveis, mas existem atributos comunicáveis. E a fidelidade é um deles, como o amor, a bondade, a mansidão, a fidelidade. Esses atributos de comunicação são atributos que são passados para a humanidade através de Jesus Cristo. Como exemplo, ele esteve entre nós e mostrou para nós que é possível amar o inimigo, que é possível perdoar quem nos fez mal, que é possível estender as mãos para ajudar o próximo, que é possível ser fiel a Deus em um mundo conturbado. Esses atributos comunicáveis, eles também têm a fidelidade. Então, assim como Jesus é fiel a nós devemos ser fiel a Ele. Por quê? Porque fiel ou fidelidade é um atributo comunicável. Isso foi passado para nós. Por isso que o Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12, ele vai dizer assim à igreja em Pérgamo: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 gumes, sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas. Veja só, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas deu a sua vida por causa de Cristo, não negociou seus valores e isso o levou a ser morto dentro de um touro de ferro aquecido pelo fogo, na época da perseguição da igreja. E Jesus fala à igreja de Pérgamo acerca deste Antipas, um homem que tinha um comportamento de fidelidade a ele. Então, Jesus o chama de minha fiel testemunha. Observe a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para serdes provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olhe como que Jesus diz: sê fiel. Por que o Senhor Jesus pede a fidelidade da igreja de Esmirna? Porque fidelidade, ser fiel, é um atributo comunicável. Jesus não iria pedir nada para nós que nós não conseguíssemos fazer. Então, se ele pede para a igreja de Esmirna ser fiel, se ele diz que Antipas, um homem comum, é fiel, então é um atributo comunicável. E se é, então ele pede para a igreja ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus pede então para a igreja ter a fidelidade até o fim. Diante deste posicionamento de Jesus falando com as igrejas de Apocalipse, isso então nos remete e mostra para nós que a fidelidade deve estar em nós. Assim como Jesus é fiel para conosco, nós devemos ser fiel a Ele. O valor da fidelidade entre os homens
se mostra cada vez mais fracos. Compromissos, lealdade, sinceridade são valores que se perdem a cada dia. A orientação de Hebreus capítulo 10, versículo 23 é: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, ou seja, sejamos fiéis àquilo que confessamos, àquilo que optamos, àquilo que nós agarramos, porque fiel é aquele que fez a promessa. Reter é o mesmo que fazer a declaração. Retenhamos inabalável a confissão. Reter é segurar, é ter firmeza na declaração. O escritor de Hebreus diz que para sustentar a declaração, porque foi feito para Jesus. Não devemos voltar, retroceder ou parar, devemos ser fiel no que um dia nós falamos para Jesus. Veja que ele diz: retenhamos inabalável a confissão. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Pessoal, lembre aquilo que vocês falaram, o que vocês confessaram. Sejam fiéis assim, nessa esperança, nessa confissão. Por quê? Porque fiel é aquele que fez a promessa. Se vocês forem fiéis a Ele, Ele vai ser fiel a vocês, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Jesus, Ele tem esta ação de ser fiel. Ele é fiel. Ele tem a fidelidade. Ele tem compromisso, lealdade com o pacto e com a aliança que nos foi feito entre nós. Jesus vai fazer a parte dele. Jesus já tem feito a parte dele. No Evangelho de João, capítulo 14, nós vemos Jesus nos prometendo uma vida gloriosa com ele, ao lado dele. E esta promessa vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque Jesus é fiel. Isto mostra para nós que devemos continuar perseverando, lutando na fidelidade. O escritor de Hebreus, ele termina o capítulo de número 10, no versículo 38 e 39, dizendo assim: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor de Hebreus, ele mostra claramente para nós que a promessa se cumpre por causa da fidelidade de Jesus. Então ele diz: da parte de Jesus está tudo ok. Agora precisamos trabalhar a nossa parte, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós um dia dissemos para Jesus. Por quê? Porque da parte de Jesus tudo foi feito e tudo está sendo feito e realizado. Agora é necessário a minha e a sua parte. Diante disso, o que devemos fazer? Continuar. Por isso que nós continuamos neste caminho, na fé, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se ele optar por não ser fiel a mim, eu também não posso ser fiel a ele. Se este abandonar os meus princípios, abandonar a confissão que um dia ele fez, eu também não posso garantir nada para ele. Então veja que a fidelidade, ela é algo recíproco, ela é algo que passa de um para o outro, e isso deve então estar entre nós. Vejamos que é assim que toda a Escritura ela é construída, nessa base de reciprocidade, nessa base, podemos assim dizer, de um toma lá da cá, de um faz e o outro refaz, de um passa e o outro passa. Por quê?
porque isso mostra para nós que o Senhor Deus, Ele está ao nosso dispor, desde que nós também estejamos ao dispor dele. Diante da fidelidade de Jesus, nós primeiramente entendemos que nós somos muito limitados e frágeis demais, mas nós também conseguimos observar que esta ação de Jesus a nós de ser fiel nos faz e nos dá garantia de continuar avançando. Por quê? Porque ele fez tudo para dar certo. Ele optou em realizar todas as coisas para nos ajudar a chegar no lugar. Se falharmos, temos o perdão. Se o maligno tentar nos derrubar, temos a proteção. Veja como que o Senhor Jesus construiu a caminhada da fé para justamente facilitar o processo. Ainda que seja difícil, mas existe uma ação divina para nos ajudar. Diante deste tema, então, de Jesus ser fiel, nós entendemos que Ele é fiel para nós, mas nós não podemos retroceder na nossa fidelidade para com Ele. Por isso, ele termina o versículo 39 dizendo: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem ou daqueles que avançam para a conservação da alma. Continue avançando, continue crescendo, continue progredindo para a conservação da sua alma. A sua alma precisa ser conservada, a sua alma precisa ser trabalhada, a sua alma precisa ter a conservação. E só se faz isso sendo fiel a Jesus. Que possamos então ter a fidelidade de Jesus nas nossas vidas, assim como Ele é fiel a nós, que nós podemos ser fiéis a Ele. A Bíblia, ela mostra para nós um Deus fiel, que vai cumprir a promessa. Por que Ele vai cumprir? Porque fiel é o que prometeu. Jesus é fiel. Se Ele prometeu alguma coisa na sua vida, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, desde que a sua parte venha sendo feita e construída e realizada. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te fortalecendo, te orientando mais na palavra e que você cresça no aprendizado e no crescimento. Se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal, faça parte desta comunidade que ora e que estuda a palavra, e juntos nós vamos aqui aperfeiçoando, crescendo e melhorando, e a gente vai chegar lá todos juntos, lutando e perseverando na confissão e aguardando a promessa. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Até o próximo vídeo, querendo Deus.